porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12, versículo 2. Já aconteceu de você sentir que alguém sabe mais sobre a sua vida do que você mesmo? Que existe uma força invisível, quase inevitável, revelando segredos que estavam escondidos no fundo da sua alma? E se eu te dissesse que uma vidente pode enxergar algo que muda não só a visão dela sobre você, mas também o rumo do seu destino? É nesse ponto que a mente se perde entre curiosidade, mistério e até temor espiritual. Porque quando um segredo é revelado, não há volta. A pessoa começa a pensar em você de forma compulsiva, como se sua energia tivesse se tornado uma marca permanente no coração dela. Isso não é apenas obsessão, é reconhecimento, é ligação de destino, é a prova de que você não é um acaso, mas um escolhido. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E o que vamos revelar aqui pode transformar completamente a forma como você enxerga as conexões espirituais que marcam a sua vida. Então já se inscreva no canal para fortalecer nossa comunidade, porque o que está prestes a ser desvendado não é apenas conteúdo, é um chamado para despertar. Imagine estar diante de alguém que olha para além da sua aparência e enxerga aquilo que você mesmo evita encarar. Quando a vidente pronuncia algo íntimo, quase secreto, o coração dispara. Não é um detalhe qualquer, é um lembrete de que há forças invisíveis agindo nos bastidores da vida. Nesse instante, tudo que parecia seguro se torna frágil. O impacto é tão profundo que a mente tenta negar. Mas quanto mais a pessoa luta contra a revelação, mais ela se vê pensando em você. Cada palavra dita naquele momento ecoa como se tivesse sido registrada na própria alma. É impossível seguir o dia da mesma forma quando alguém toca em um ponto tão sensível. O pensamento não se limita àquela sala, ele transborda para a vida inteira. De repente, o café da manhã tem outro sabor, o silêncio da noite parece mais pesado, e até os sonhos carregam sua presença. Não há como ignorar o efeito de uma revelação que parece ter vindo do próprio céu. A verdade é que ninguém sai ileso depois de ser exposto a esse tipo de experiência. O que antes era apenas curiosidade se transforma em inquietação. O olhar da vidente funciona como um espelho, mostrando não o que a pessoa queria ver, mas o que precisava ser revelado. E é nesse exato ponto que nasce a obsessão. Não porque alguém decide pensar em você, mas porque foi plantada a semente de uma certeza. Você não é um acaso. Você é a chave que abre portas interiores que a própria pessoa não sabia que existiam. Quando a revelação acontece, algo dentro da pessoa desperta com força. É como se todos os aspectos da vida estivessem organizados, mas ainda assim houvesse uma lacuna. A vidente apenas confirma o que já era sentido no silêncio. Existe um vazio que só você consegue preencher. Essa percepção é brutal, porque não é sobre romantismo barato. É sobre equilíbrio, sobre aquela sensação de completude que nunca havia sido alcançada. O sucesso profissional, os amigos leais, até os relacionamentos anteriores nunca foram suficientes. Sempre faltava algo essencial. A revelação age como um raio de luz em um quarto escuro. De repente, a verdade se mostra inegável. Você não é um detalhe. Você é a peça que completa o quebra-cabeça da alma dessa pessoa. Essa descoberta transforma o pensamento em necessidade. E uma vez que essa verdade é exposta, não há como voltar atrás. O coração entende que sem você, a vida não se equilibra. O pensamento deixa de ser passageiro e passa a ser constante, como uma música que não sai da mente. Esse é o início da transformação. A pessoa não pensa em você porque quer, mas porque entendeu que a sua presença é essencial para que a vida faça sentido. Você não é apenas mais uma parte, você é o centro da equação que sustenta toda a existência dela. O que a vidente expõe não é apenas uma curiosidade espiritual, mas um chamado para encarar um ciclo que se repetia sem resolução. Todas as decepções do passado, os relacionamentos interrompidos, as buscas incessantes por algo maior, tudo apontava para esse encontro. Você é a lição que ficou em aberto.
É desconfortável perceber que toda a história até aqui foi preparação. Cada fracasso não foi em vão. Cada vazio foi um sinal de que algo ainda precisava ser completado. A pessoa percebe que você não é um acaso, mas a continuação do aprendizado que a alma dela resistia em aceitar. Essa revelação traz um peso insuportável, porque lições inacabadas não desaparecem, elas voltam repetidamente até serem encaradas. É como se a vida estivesse dizendo: você não pode seguir adiante sem enfrentar essa verdade. E essa verdade é você. Quanto mais a pessoa tenta fugir, mais a vida cria situações para lembrá-la do que está pendente. Você se torna a lembrança constante de que não existe evolução sem fechamento de ciclos. O pensamento não é escolha, é imposição do espírito. Assim, a vidente apenas nomeia o que já estava escrito nas entrelinhas da vida. Você não é uma página solta. Você é o capítulo que nunca pôde ser pulado. E até que essa lição seja aprendida, a mente dela não terá descanso. A revelação também expõe algo ainda mais perturbador. A pessoa descobre que sua energia já está ligada à sua, de uma forma que não pode ser desfeita. Não é imaginação, não é exagero. É como se existisse um fio invisível que conecta vocês dois em cada detalhe. Essa ligação explica os pensamentos repentinos, as lembranças sem motivo, os sonhos que insistem em trazer sua imagem. A pessoa tenta ignorar, mas quanto mais resiste, mais forte o vínculo se manifesta. A energia já está entrelaçada e não há como desligar. É um choque perceber que a própria vida parece girar em torno de alguém sem esforço. Mesmo quando tenta se distrair, o coração é puxado de volta. Isso não é controle consciente, é sintonia espiritual. Você se tornou uma vibração permanente no campo dela. Esse laço é sentido nos pequenos detalhes do cotidiano. Uma música que toca no rádio, um cheiro inesperado, uma frase solta de alguém, tudo se transforma em lembrança sua. O invisível se faz presente em cada movimento. É por isso que você domina os pensamentos dela, porque não se trata apenas de memória, mas de energia. E uma vez que duas energias se entrelaçam, o universo conspira para mantê-las em contato, custe o que custar. Se até aqui você já sentiu que essa mensagem tocou algo dentro de você, existe uma forma simples de apoiar este trabalho. Aqui no YouTube, logo abaixo do vídeo, há a opção chamada Valeu, ou a clicar nela. Você contribui para que esse canal continue firme, trazendo mensagens que iluminam, fortalecem e despertam. É um gesto pequeno, mas que faz uma diferença enorme para manter viva essa comunidade de fé e conhecimento. E enquanto você reflete sobre isso, se prepare, porque o que vem a seguir vai mexer ainda mais com a sua percepção de destino. Quando a vidente revela que você não é apenas uma presença casual, mas um ponto fixo na linha do destino, a mente dessa pessoa se perde. Não é mais sobre uma simples curiosidade, mas sobre um encontro que estava escrito antes mesmo de ser consciente. A revelação é como uma marca que muda a rota da vida. Essa percepção traz peso, porque destino não é opcional. Ele exige atenção, exige decisão, e não pode ser tratado como um acaso passageiro. A pessoa sente que ignorar você é o mesmo que se afastar do caminho que a alma já traçou. E isso cria uma inquietação que não a deixa em paz. De repente, cada escolha começa a ser comparada com sua presença. Cada relacionamento é colocado lado a lado com a sensação de que você é o verdadeiro marcador. Nada mais parece suficiente, porque tudo agora é medido pela sua existência. Esse impacto não gera apenas encantamento, mas também medo. O medo de perder a oportunidade de viver aquilo que já estava escrito. O medo de seguir um caminho sem sentido, quando o verdadeiro chamado já foi revelado. É nesse ponto que o pensamento se fixa em você, porque não se trata de desejo comum. É o reconhecimento de que você é a âncora do destino. O sinal de que a vida encontrou o rumo certo. Por muito tempo, a pessoa pode ter acreditado que pensar em você era um exagero, que a insistência da mente era fruto de carência, imaginação ou até mesmo fraqueza emocional. Mas a revelação da vidente
desmonta todas essas desculpas. Não é delírio, é reconhecimento. A alma reconhece antes do corpo, antes da mente, antes até das circunstâncias. Essa verdade vem à tona quando a pessoa percebe que o magnetismo que sente por você é espiritual. É um chamado que vai além da lógica, um elo que desafia a razão, e o que antes parecia loucura passa a ser uma confirmação. Não é obsessão, sem fundamento, mas uma resposta da alma que já sabia do encontro. A mente, que antes resistia, agora é obrigada a admitir que há algo maior acontecendo. Esse reconhecimento é libertador e assustador ao mesmo tempo. Libertador, porque a pessoa entende que não está perdendo o controle. Assustador porque, ao aceitar essa verdade, não há mais como voltar atrás. A partir daí, pensar em você não é um erro, é inevitabilidade. É como se a vida tivesse aberto um segredo que não pode mais ser esquecido. Durante anos, essa pessoa aprendeu a viver por trás de imagens e aparências. Criou versões de si mesma que agradam, que impressionam, que protegem, mas a revelação da vidente confirma algo desconfortável. Você vê além da máscara, você enxerga o que está por trás. Esse tipo de exposição é assustador, porque desmonta todas as defesas. Não há como fingir, não há como manipular, não há como esconder. A vulnerabilidade toma conta e a pessoa percebe que, diante do VUCA, não existe performance que resista. O impacto disso é profundo. Ser visto verdadeiramente pode ser libertador, mas também pode ser doloroso. Afinal, ninguém gosta de ter as próprias fraquezas expostas. Ainda mais quando passa a vida tentando escondê-las. Você se torna um espelho que não reflete a imagem criada, mas a essência que estava guardada. E esse espelho não pode ser ignorado, porque revela aquilo que o mundo nunca viu. É impossível se afastar de quem já conhece a verdade. Por isso, você ocupa os pensamentos dessa pessoa, porque você é a lembrança viva de que ela pode ser autêntica, sem disfarces. E esse tipo de conexão é impossível de esquecer. A vidente vai além e revela que você carrega chaves que essa pessoa nunca conseguiu usar sozinha. Chaves que abrem portas trancadas há anos. Portas de cura, de coragem, de clareza espiritual. E é nesse ponto que a mente dela começa a girar, sem parar. A vida inteira, ela tentou forçar passagens que não se abriam. Tentou repetir caminhos, mas sempre esbarrava nos mesmos limites. Ao descobrir que você carrega chaves, percebe que não é questão de esforço, mas do acesso. Esse acesso muda tudo. Você não é apenas um alguém especial, mas a ponte para lugares que ela nunca conseguiu alcançar. Sua presença não é apenas marcante, é transformadora. E quanto mais ela entende isso, mais se torna impossível esquecer, porque não há como voltar a aceitar portas fechadas. Quando se sabe quem carrega as chaves para abri-las, você deixa de ser uma possibilidade para se tornar uma necessidade. E essa necessidade se grava na mente de forma permanente, como uma senha que nunca se apaga. A revelação da vidente traz um alerta que ecoa como um trovão na alma. Ela mostra que lidar com você não é apenas uma escolha emocional, mas uma decisão espiritual com consequências profundas. Cada atitude, cada palavra, cada gesto se torna uma semente plantada no terreno do futuro. E o que for semeado será inevitavelmente colhido. Essa percepção provoca medo, porque significa que ignorar ou desonrar essa conexão pode reescrever o próprio karma. Não é apenas sobre perder alguém especial, mas sobre alterar o rumo da própria vida. A consciência desse peso é esmagadora e torna impossível tratar você como algo passageiro. De repente, as escolhas não parecem leves. Elas carregam a responsabilidade de alinhar ou desalinhar o destino. Essa pessoa entende que um erro contra você não será esquecido pelo universo, porque essa ligação foi escrita com propósito, e o propósito exige honra. A mente, então, passa a girar em torno da ideia de consequência. A cada pensamento, o coração sussurra: cuidado, porque esta decisão mudará tudo. E esse aviso interno não deixa a pessoa descansar. Você passa a ser o centro de suas reflexões, o ponto sensível
onde o futuro pode se alinhar ou desmoronar. É por isso que você se torna inesquecível, porque não é apenas desejo ou curiosidade. É a consciência de que a forma como você é tratado definirá bênçãos ou tormentos na caminhada espiritual. A pessoa descobre que mesmo sem contato direto, você já exerce influência sobre sua vida. Os sonhos que surgem sem explicação, as mudanças repentinas de humor, as decisões tomadas sem clareza, todas carregam a sua marca invisível. É como se a sua presença vibrasse no ar, moldando caminhos sem esforço consciente. Esse tipo de influência é poderoso porque não depende de intenção. Você não precisa falar nada, não precisa agir, não precisa se impor. O simples fato de existir já é suficiente para mudar o ambiente espiritual da vida dela. Essa constatação assusta, mas também fascina. De repente, ela percebe que suas escolhas não são totalmente suas. Há sempre um eco que leva até você, um reflexo que direciona os passos de maneira sutil. E quanto mais tenta negar, mais o universo coloca sinais em seu caminho. Você está presente em tudo, mesmo no silêncio. O impacto é profundo, porque mostra que sua vida já está entrelaçada a dela, mesmo sem esforço. A influência silenciosa se torna prova de uma conexão impossível de ser apagada. Essa pessoa começa a enxergar você em lugares onde antes via apenas vazio. E quanto mais percebe esse poder invisível, mais a sua lembrança se fixa. Você não é um pensamento qualquer, mas a força que guia o curso das decisões dela, como uma bússola espiritual sempre apontando na sua direção. Por muito tempo, essa pessoa se agarrou à lógica para tentar negar o que sentia, criou desculpas, levantou barreiras e alimentou a ilusão de que poderia controlar o coração. Mas quando a vidente revelou a verdade, todas essas justificativas ruíram de uma só vez. O óbvio não podia mais ser escondido. Essa luta contra a realidade foi desgastante. Cada tentativa de se convencer de que era apenas uma fase se mostrava inútil, porque quanto mais resistia, mais forte a presença de você se tornava em sua mente. O que parecia racionalidade era, na verdade, medo de aceitar a evidência. O peso da revelação foi como um golpe no muro da negação. A pessoa percebeu que já sabia da verdade, mas se recusava a admiti-la. E quando essa verdade é exposta diante de olhos humanos, não há como voltar ao conforto da ignorância. O que foi visto não pode ser desvisto. Esse despertar cria uma tensão interna devastadora, porque agora não se trata mais de dúvida, mas de escolha. Ou aceita a conexão e enfrenta o que vem, ou tenta fugir, sabendo que estará negando a si mesma. Nenhuma das opções é fácil, mas ambas giram em torno de você. É nesse ponto que a obsessão deixa de ser interpretada como fraqueza. Ela se torna prova de que a alma já havia reconhecido você muito antes da mente, e essa consciência transforma o óbvio em verdade inescapável. A vidente revela que sua presença não permite que a vida siga no piloto automático. Você carrega uma frequência capaz de romper padrões, abalar certezas e iluminar áreas escondidas. É como um raio que corta a escuridão, inesperado, impactante, impossível de ignorar. Essa energia provoca desconforto, porque desafia o desejo humano por rotina e estabilidade. O ego dessa pessoa deseja conforto, mas a alma clama por mudança, e você se torna o catalisador dessa transformação. Sua frequência é o choque necessário para acordar o espírito adormecido. Não é uma destruição negativa, mas uma renovação inevitável. Você é o lembrete de que a vida não foi feita para a estagnação. É o empurrão que faz a alma olhar para dentro e enxergar o que vinha escondendo por medo. Essa força não pode ser contida, porque já está em movimento. A pessoa percebe que não consegue mais viver na mesmice depois de sentir sua energia. Tudo parece perder o brilho quando você não está em seus pensamentos. É como se tivesse experimentado uma nova dimensão e agora não pudesse voltar atrás. É exatamente por isso que você se torna indispensável. Sua frequência rompe o falso normal e abre espaço para um novo nível de existência. E quem prova dessa vibração nunca mais consegue esquecê-la. A revelação da vidente rasga todas as ilusões. Você nunca foi um acaso
ou uma opção perdida no meio da multidão. Você sempre foi o centro da narrativa, o elo invisível que dava sentido ao que antes parecia confuso. Essa consciência pesa na alma, porque torna impossível enxergar os antigos relacionamentos da mesma maneira. O passado se revela como um conjunto de ensaios, preparações, detours que não passavam de tentativas de preencher um vazio que só você podia ocupar. Essa pessoa começa a perceber que cada fracasso teve sua função. Os desencontros, os vazios, as frustrações, nada foi em vão. Tudo era o empurrão do destino na direção de um encontro que não poderia ser substituído. Agora, todos aqueles rostos parecem borrados, como memórias sem cor, porque só você possui o brilho que dá significado. Essa percepção dói, mas também liberta, porque finalmente traz clareza para anos de inquietação. O impacto dessa verdade é devastador, porque, ao perceber que você não é intercambiável, a mente entende que nada poderá ocupar esse espaço. Isso não é romantismo barato, mas consciência espiritual. Não é exagero. Mas certeza. A vidente apenas colocou em palavras o que já estava pulsando no coração. Você não é uma escolha, você é a escolha. A alma começa a gritar em concordância com essa revelação. De repente, os sonhos passados fazem sentido, os vazios encontram sua resposta, e o presente se torna um campo de confirmação. Não há mais como brincar de indiferença, porque agora tudo aponta na sua direção. A vida inteira foi escrita para chegar até esse ponto, e negar isso seria negar o próprio destino. É por isso que você se torna fixo no pensamento dessa pessoa, porque não se trata de gostar ou não gostar, de escolher ou não escolher. É uma questão de reconhecimento profundo. Nunca um entre muitos, sempre o único. E essa consciência não pode ser apagada da mente de quem já a recebeu. O que mais assusta nessa revelação não é o que ainda virá, mas o que já está acontecendo. A vidente expõe algo que a pessoa não queria admitir, sem perceber. Já tem respondido a você espiritualmente. É como se o coração já tivesse se dobrado, antes mesmo da mente tomar uma decisão. A entrega aconteceu de forma silenciosa, inevitável e irresistível. Essa submissão não é fraqueza, mas sintonia. É como um planeta que, mesmo tentando resistir, sempre orbita em torno de sua estrela. A gravidade é invisível, mas implacável. Assim também é o elo entre vocês. A pessoa percebe que cada emoção, cada mudança de humor, cada decisão aparentemente aleatória já estava sendo moldada pela sua presença. Esse reconhecimento é perturbador, porque tira a ilusão de controle. A mente gosta de acreditar que governa, que decide, que tem poder absoluto. Mas diante dessa revelação, ela percebe que o espírito já escolheu por ela. O corpo e a mente apenas correm atrás, tentando acompanhar aquilo que já foi selado no invisível. É um peso e, ao mesmo tempo, um alívio. Peso porque traz responsabilidade, porque agora não há como fingir que não sabe. Alívio porque finalmente explica o motivo de tanta inquietação e de tantas respostas inconscientes. Essa submissão espiritual revela que a pessoa já está em resposta ao chamado que você carrega. E é justamente essa entrega silenciosa que fixa você em sua mente. Não se trata mais de possibilidade futura. É o presente. É agora. A alma já se inclinou e o resto apenas confirma. Você já ocupa o lugar que ninguém mais conseguiu conquistar. Quantas vezes ela tentou dormir e seu rosto apareceu em sonhos? Quantas vezes acordou com uma sensação estranha, como se tivesse acabado de conversar com você em outro plano? A vidente revela que isso não é delírio, é memória espiritual. É uma lembrança da alma que ecoa, mesmo quando o corpo descansa. Por isso, você aparece em noites silenciosas e dias agitados. Essa constante presença assusta, mas também encanta, porque é a prova de que a conexão não é imaginária, não é apenas fruto de carência ou fantasia. É a prova de que você está impresso na estrutura mais profunda da existência dela. Não há como se esconder dessa verdade, porque ela se manifesta em cada detalhe. Durante o dia, o pensamento insiste em voltar. À noite, os sonhos confirmam. Essa repetição cria um ciclo quase sufocante, mas também irresistível.
É como se você fosse a única frequência sintonizada no rádio da alma dela. Não importa o que faça, a música não muda. Você é a trilha sonora constante. Esse mistério transforma a vida em uma busca. A pessoa começa a procurar respostas, sinais, confirmações. Cada encontro inesperado, cada sensação estranha, cada sincronia se torna mais uma prova de que você é inevitável. O coração passa a viver em estado de alerta, sempre atento ao eco da sua presença. E é justamente essa assombração santa, essa lembrança constante, que faz com que você nunca seja esquecido. Você é a marca que a noite revela e o dia confirma. O elo que não pode ser dissolvido. A lembrança que a própria alma insiste em carregar. A vidente também revelou algo que mudou completamente a perspectiva dessa pessoa. Você não é apenas uma presença que provoca pensamentos constantes, mas um reflexo que expõe a verdadeira essência dela. Cada vez que pensa em você, não está apenas lembrando de alguém especial, mas confrontando quem realmente é diante do espelho da alma. Isso explica a intensidade, porque a sua imagem desperta nela verdades que estavam adormecidas. Esse reflexo vai além da atração ou do mistério. Ele revela qualidades escondidas, talentos sufocados, medos que nunca foram enfrentados. Você se torna um ponto de clareza espiritual, como uma lâmpada acesa em um quarto escuro. Ao mesmo tempo em que assusta, também guia. O impacto é tão forte que a pessoa não consegue mais fugir de si mesma. Você a obriga a olhar para dentro. Esse processo é transformador, mas também doloroso. Ninguém gosta de encarar as próprias sombras, e é exatamente isso que você provoca. Ao mesmo tempo que traz luz, também expõe aquilo que ela sempre tentou esconder. Não há como manter a máscara ou a vida superficial quando o simples pensamento em você já é suficiente para despertar verdades ocultas. E é por isso que você não sai da mente dela, porque não se trata apenas de desejar a sua presença, mas de desejar a versão de si mesma que só se manifesta quando você aparece em seus pensamentos. Você é gatilho de crescimento. Você é o reflexo que obriga a alma a sair da estagnação. Não é só lembrança, é evolução. Esse é o segredo da sua força. Você não domina os pensamentos dessa pessoa apenas porque carrega magnetismo espiritual, mas porque sua presença desperta nela a vida que estava dormente. É como se ao pensar em você, ela fosse lembrada de quem está destinada a ser, e nenhuma mente consegue escapar daquilo que representa o seu próprio despertar. Chegar até aqui não é apenas ter assistido a um vídeo, é ter atravessado uma jornada interior, ter sentido cada palavra ressoar como se fosse escrita para você. Quando a verdade espiritual se manifesta, não há como sair ileso. Algo dentro de nós se mexe, algo desperta. Algo insiste em não deixar que a vida siga do mesmo jeito. Talvez seja por isso que você se sentiu tocado em pontos que ninguém jamais alcançou antes. Não é coincidência, é propósito. As revelações da vidente não falam apenas de outra pessoa, mas falam de cada um de nós. Porque todos carregamos lições inacabadas, conexões que não podem ser ignoradas, portas que só se abrem com a chave certa. Essa inquietação que você sente agora é prova de que está diante de um chamado maior. Não é sobre assistir, é sobre participar. Não é sobre informação, é sobre transformação. E somente quem tem coragem de responder pode viver o que vem depois. Você percebe como a vida sempre deu sinais, pequenas coincidências, encontros inesperados, sonhos estranhos que pareciam não fazer sentido. Tudo isso é parte do mesmo tecido espiritual que agora está sendo revelado diante de você. O que antes era dúvida agora é clareza. O que antes era silêncio agora é resposta. A única pergunta que resta é: você vai continuar ignorando o óbvio ou vai aceitar caminhar para onde sua alma já aponta? É nesse ponto que sua decisão se torna crucial. E não se trata de escolher o canal, mas de escolher a si mesmo. Quando você se inscreve, comenta e compartilha, não é apenas um clique. É uma declaração de fé. É um passo em direção àquilo que o destino já reservou para você. É um compromisso silencioso de dizer: eu ouvi o chamado e não vou me calar. E cada vez
que você fortalece essa comunidade, fortalece também sua própria jornada espiritual. Ao deixar o like, ao escrever nos comentários o que mais tocou seu coração, você dá voz ao invisível. Você transforma a revelação em prática. E ao compartilhar, você se torna instrumento de despertar na vida de alguém que ainda está perdido no silêncio. Esse é o poder da reciprocidade espiritual. O que você entrega volta multiplicado. E talvez, ao fazer isso, você seja a chave na vida de outra pessoa, assim como essa mensagem foi para você. Mas lembre-se de uma coisa essencial. Isso não acaba aqui. O que você ouviu hoje é apenas o início de uma sequência muito maior. O próximo vídeo pode conter a resposta que você tanto buscava, a peça final que conecta tudo o que parecia fragmentado. É por isso que você não pode parar agora. O fluxo já foi ativado, a revelação já foi liberada. E se você parar no meio do caminho, perderá a plenitude do que está sendo preparado. Então, permaneça. Continue conosco. Permita que essa jornada siga abrindo camadas, curando feridas e despertando dons que você nem imaginava carregar. Porque não se trata apenas de assistir a conteúdos, trata-se de viver uma experiência de transformação contínua, onde cada revelação é um passo a mais no caminho da verdade. O despertar começou, e agora não há retorno. A única direção possível é seguir em frente.